Shalom, shalom, amados. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 30 do mês de Adar 1, do ano 5782. Até o pôr do sol estamos aí, né, no primeiro Rosh Chodesh, do mês de Adar 2. E ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar literalmente no mês de Adar 2, no dia 1º. Lembrando que o mês de Adar significa a sua sorte é forte. E por isso temos aí Purim nesse mês de Adar 2. E vamos nos preparando para isso daí, ok? Estamos com 178 dias do nosso calendário judaico. E nós estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat Halashon, né? Hoje nós temos memórias em que o filho do Rabino Hafetz Chaim, Rabino Aryeh Leib HaKohen Kagan, traz para nós algumas memórias sobre o seu pai, Hafetz Chaim. E hoje nós temos aqui então a lição com o título Medida por Medida, né, tirado das memórias realmente do nosso Rabino Hafetz Chaim pelo seu filho. Então vejam bem o que ele nos fala sobre isto, medida por medida. Havia um certo vendedor que tinha como diz assim, ele era muito bom vendedor, então ele tinha uma boa lábia, ele tinha um bom discurso e ele automaticamente ele conseguia vender as coisas muito rapidamente. E este homem, ele andava de cidade em cidade e ele fazia a venda dos livros, né, do Rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. E ele vendia muitos livros, né? Então, este senhor, ele saía de cidade em cidade vendendo, com a sua ótima oratória, vendendo os livros do Rabino Hafetz Chaim. Era um comerciante muito bem sucedido e vendia as obras, né, do Hafetz Chaim muito rapidamente, né? Então, todavia, quando o filho do Rabino Hafetz Chaim teve a oportunidade de encontrar com este homem e conversar com ele, né, falando sobre a questão, né, que ele estava tendo muito sucesso na venda dos livros, né? Eles estavam fornecendo uma boa quantidade de livros para que ele pudesse realmente vender os livros, poder ter a sua porcentagem e, ao mesmo tempo, restituir ao Rabino Hafetz Chaim os valores referentes ao livro. Então, o filho do Rabino Hafetz Chaim, o Rabino Aryeh Leib, ele questionou esse senhor a respeito disso. Então, este homem simplesmente ele veio e respondeu, né? O homem tentou argumentar que ele ainda tinha muitos livros para vender, e, portanto, ele nada devia, porque ele não vendeu todos os livros ainda. Então ele deu essa desculpa para não ressarcir, né, o Rabino Hafetz Chaim. Mas quando ficou absolutamente claro que os Sefarim, os livros, já tinham sido vendidos, então o Rabino Aryeh, né, filho de Hafetz Chaim, ele disse que simplesmente não vendeu, não entregou mais livros para este senhor para a venda. Então, deixou de negociar com ele e depois ele foi informado, o Rabino Aryeh, de que o homem ainda viajava pelas cidades, fazendo bom uso dos seus dotes de orador. Soube também que quando as pessoas lhe perguntavam por que já não mais vendia as obras, né, do Rabino Hafetz Chaim, então esse homem respondia que ele tinha descoberto que nessas obras não
poderia achar verdades. Então agora este vendedor, ele começou a difamar a obra literária do Rabino Hafetz Haim. É claro que não contamos isso a meu pai, diz o Rabino Arié. Porém, passado um ano, né, de repente batem na porta de sua casa, então o Rabino Arié atende e eis que está ali uma senhora e ela fala para ele que ela é a esposa daquele vendedor que vendia os livros do seu pai. E ela disse para ele, o meu marido foi atacado de uma grave doença, e é uma grave doença na língua. E ele mandou-me aqui para pedir perdão ao teu pai e também para pedir uma ajuda para as despesas médicas. Apesar, né, do Rabino Hafetz Haim não estar passando no momento, né, um momento oportuno, um momento adequado financeiramente falando, mesmo assim ele não pensou duas vezes, ele entregou àquela mulher realmente 25 rublos para que pudesse ajudar na manutenção das despesas médicas do seu marido e ao mesmo tempo enviou junto com ela uma bênção para o seu marido. O Rabino Arié diz que o seu pai, Hafetz Haim, dizia sempre que pelos pecados entre o homem e Deus, o castigo às vezes não chega até que a pessoa parta deste mundo. Então, às vezes, o castigo nem chega quando se trata da pessoa, né, no seu pecado contra Deus. Porém, nos pecados entre um homem e o seu semelhante, a retribuição é dada neste mundo. Ele não vai partir deste mundo sem a sua recompensa, medida por medida. E então, ele contava histórias inacreditáveis que tinha testemunhado pessoalmente, nas quais indivíduos eram punidos por Deus, que lhes exigia exatamente a mesma medida que eles tinham cometido contra os seus semelhantes. Às vezes, transcorriam alguns anos tranquilos, mas no final, a sua punição acabava chegando. Então, por isso, amados, né, nesta lição, neste aprendizado do nosso Rabino Hafetz Haim, que o seu filho, o Rabino Arié, traz das suas memórias, né, esse é o ensinamento real e verdadeiro, medida por medida. Quando o ser humano ele faz alguma coisa contra o seu próximo, ele vai ter um ajuste de contas aqui mesmo. É medida por medida. Por isso, quando nós temos, né, de fato, Levítico, né, 29, 18, né, que nos fala, 19, 18, que nos fala sobre ame o teu próximo como a ti mesmo, essa é uma realidade. Por quê? Porque é medida por medida. Da forma que você age com o seu próximo, é o resultado que virá sobre você. Então, por isso, saiba cultivar medida por medida, de forma saudável, salutar, de forma estar na luz da presença divina, diante da santidade divina. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você terá uma resposta de medida por medida. E que seja para o seu bem-estar e para o seu shalom. Então, amados, esta é uma lição do nosso Rabino Hafetz Haim. Medida por medida. Shalom, shalom. Até amanhã.